a mais nosso papo sobre homossexualidade e espiritismo. Para isso a gente está usando o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Franco. Antes da gente continuar o nosso papo, vamos lembrar que o espiritismo não é contra a homossexualidade. O espiritismo entende que a homossexualidade é um estágio de evolução do espírito. O Centro Espírita nunca impõe ensinamentos. O nosso objetivo aqui com esse vídeo é somente para esclarecer vocês. Todo homossexual é digno do nosso maior respeito. A homossexualidade não é uma doença. Deus ama todos nós da mesma maneira. Jesus nos ensinou que devemos amar-nos a nós mesmos, amar ao próximo, amar-nos uns aos outros, perdoar 70 vezes 7 nossos irmãos e amar os nossos inimigos. Também não julgar para não sermos julgados. E lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente colhe o que a gente planta, né? Então, para a gente continuar a falar sobre a homossexualidade, a gente pega o gancho do livro Sexo e Consciência, né, que ele diz assim, que uma pessoa pode reencarnar em um corpo físico feminino e conservar traços psicológicos masculinos que irão configurar sua inclinação homossexual. E equivale dizer, né, que quando a pessoa, o ser humano, se utiliza da masculinidade para perturbar e contaminar os sentimentos femininos, ele retorna no gênero que corrompeu, mantendo suas características emocionais e afetivas de encarnações anteriores. Isso vale para os dois. Uma mulher também que corrompeu, não é? Fez mal aos homens, ela pode ter também essa mesma reencarnação, essa mesma nova vida dessa forma, né? No corpo masculino, mas com o psicológico feminino, ou no corpo feminino com o psicológico masculino. Bom, para continuar, o organizador do livro, ele nos cita um livro que se chama Desafios da Vida Familiar, de Camilo, do Espírito Camilo, psicografado pelo médium Raul Teixeira, da editora Frater, parte 2, questões 28 e 29, a respeito desse assunto que a gente está falando agora. É esse livro aqui, olha, ele é fininho, vale a pena comprar, porque ele fala sobre vários assuntos da família. E aí as perguntas são as seguintes: se duas pessoas do mesmo sexo podem se complementar psiquicamente, como entender a questão homossexual à luz do espiritismo? E aí, essa é a primeira pergunta. Ele responde: duas pessoas que apresentem a mesma morfologia biológica, né? Tem corpos masculinos, duas que têm corpos masculinos ou duas que têm corpos femininos, e que psiquicamente se complementem, podem tornar-se íntimos e excelentes amigos, sem obrigatoriamente ser excelentes amantes. Aqui nos utilizamos do sentido trivial do termo. Na amizade de dois irmãos ou de duas irmãs que se ajustam psiquicamente, veremos que um não se move sem a participação do outro. Adoram estar juntos, compartilhando a vida um do outro, reciprocamente, sem que isso consista em processo negativo, embora não se possa descartar os componentes da nutrição sexual, que é a presença de Deus na criatura e que pode construir maravilhas. Diante do Criador, só o amor vale, e todas as outras expressões que fujam do amor são de inteira responsabilidade nossa. No aspecto passional, não nos cabe julgar de nenhum modo o procedimento de quem quer que seja, uma vez que, como estabelece o brocado popular, todo corcunda sabe como se deita. Importante é que saibamos que a lei de sociedade, que regula nossas relações sociais no mundo, está embasada na lei de amor. Por seu turno, é a energia do Pai Criador fluindo pelos poros de nossa alma. Lamentável será adotar qualquer posição puritana quando necessitamos estar na busca da veraz pureza, desejando determinar como é que as pessoas terão de que viver, ou o que terão que fazer, o que é feio ou bonito, o que é certo ou errado, só para nos satisfazer o espírito policialesco da conduta alheia, como classificados voyeurs da intimidade dos outros, quando Jesus Cristo nos propõe
o não julgueis. E aí, isso está em Mateus capítulo 7, versículo 1. Depois ele continua dizendo assim: assim, se a complementação psíquica entre pessoas de diferentes ou de semelhantes morfologias biológicas servir de motivação para levá-las a relações passionais e não só fraternais, cabe-nos a discrição e o respeito ao livre-arbítrio alheio, por saber que a Deus cabe tomar contas das ações de todos nós. Então reconheçamos no Criador a perfeita condição de cuidar das vidas dos seus filhos, quando na Terra ainda faltam os valores da isenção e da harmonia espiritual para o trato dessa questão. Bom, essa foi a resposta da primeira pergunta. Agora, temos a segunda pergunta, que é: diz-se nas tradições do movimento espírita que machistas e feministas extremados, aqueles radicais, né, que se tornam motivos de escândalo no mundo, são obrigados a reencarnar em sexo oposto. Pode-se afirmar que aí está a causa do homossexualismo? E aí o espírito Camilo diz o seguinte: de nenhuma forma. Não há nenhuma obrigatoriedade de se estabelecer esse vínculo. A homossexualidade tem incontáveis raízes, diversas razões, dentre as quais temos a influência educacional, que, atravessando a infância e a mocidade, predispôs a pessoa a aceitar a proposta homoerótica como a sua experiência de prova a mais importante. Encontramos interferências culturais, imposição da sociedade, pressão obsessiva por parte de entidades vingadoras que se prestam a se desforçar de processos cruéis sofridos no passado reencarnatório, impingidos pela presa de agora. Junto a isso, achamos ainda as questões expiatórias em que indivíduos que carregam bagagem de culpa pela prática abusiva ou degenerada da sexualidade ou pelo mau uso do sexo na relação com terceiros, quando fê-los sofrer de muitas maneiras em passadas existências, retornam à Terra com inclinações inversivas, cujas raízes se acham na inconsciência profunda do ser, mas que, mesmo assim, tais comprometimentos eclodem à tona, na consciência lúcida, impondo constrangimento, vergonha, medo, conflitos vários ao seu portador, que então carecerá não só de apoio profissional da análise psicológica, como necessitará intensamente da orientação da doutrina espírita para reforçar-lhe a coragem de arrumar o próprio íntimo a partir do entendimento da sua situação, do seu ajustamento aos serviços fraternais que o amor estabelece sem maiores tormentos. Como no mundo todos vivem processos de dualidade emocional, todos vivem, em razão das bases da reencarnação, uma vez que são os mesmos os espíritos que animam corpos de homens e mulheres. Ou seja, isso você pode encontrar no livro dos Espíritos, a pergunta 201, de Allan Kardec. Tá, eu vou colocar ela aqui porque a gente já falou sobre isso. Então, um espírito que animou o corpo de um homem pode ter animado também o corpo de uma mulher. Bom, sendo assim, ora eclodem impulsos considerados como claramente masculinos, ora surgem outros, tipificados como plenamente femininos, o que se vai organizando com o passar do tempo na medida em que se vai dando o amadurecimento desses impulsos anímicos em nível consciente. Esses impulsos internos que podem chegar à tona do ser psicológico ou manter-se ocultos como realidade interna que só o próprio é capaz de registrar, podem ser responsáveis pelas explosões machistas ou feministas com as quais pretende atormentadamente esconder os conflitos de identidade emocional que tanto incomodam aqueles que se arrastam no mundo em processos de acerto com a consciência, em processos expiatórios. Não é sem motivo, pois, que Deus permite que todas essas experiências de ajustamento da alma, de aprendizado e crescimento se deem durante o trajeto evolucional sobre o planeta. Como a cada um será conferido segundo suas obras, né, isso está em Mateus capítulo 16, versículo 27, como ensinou o homem de Nazaré, Jesus Cristo, deixemos que atuem as celestes determinações, porque somente colheremos o fruto do que houvermos plantado. Sendo assim, a gente planta sempre o que a gente colhe sempre que a gente planta, não é? Então, é essa lei de causa e efeito, do merecimento também. Se a gente plantar coisas boas, colheremos coisas boas, sempre.
Desejo a vocês um dia maravilhoso. Eu fico por aqui. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.